Oi, gente! Na nossa aula de hoje, o assunto será a oração subordinada substantiva. Nós já começamos sobre os conceitos gerais em sala, mas agora nós iremos adentrar nas classificações dessas orações de forma mais específica. Eu havia falado para vocês em sala que nós temos 3 grandes grupos, eu coloquei nos slides seguintes para a gente visualizar melhor. E nós vamos começar analisando as orações subordinadas do grupo das substantivas, certo? Inicialmente, eu vou relembrar para vocês aqui o conceito de oração subordinada e acrescentar uma informação nesse conceito que vai ser muito importante para nossas análises futuras de orações subordinadas. Então vamos lá. A oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal, possuindo ou dependência sintática ou funcionando como complemento. Então, inicialmente, quando falávamos de subordinadas, eu sempre batia na tecla que essa oração ela tinha dependência sintática, ou seja, ela só fazia sentido quando analisada em conjunto com a oração principal. Agora, nós estamos tendo mais um conceito para essa oração, nós acrescentamos mais um conceito para ela, que vai se tornar super importante nas nossas análises. Além da oração subordinada ter dependência sintática, ela também pode assumir a função de um complemento. E eu coloquei aqui os 3 grandes grupos para a gente fixar melhor essa ideia de oração subordinada, porque tem tanta classificação. Nós temos 3 grandes grupos: substantivas, adjetivas e adverbiais. E dentro de cada grande grupo, nós temos as subdivisões, as classificações dessas orações. Só de substantivas nós temos a subjetiva, objetiva direta e indireta, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje, e ainda temos completiva nominal, predicativa e apositiva. São 6 tipos só de oração subordinada substantiva. As adjetivas consistem nas explicativas e restritivas, enquanto que as adverbiais também é uma infinidade de orações, temporais, concessivas, causais, consecutivas, enfim, sucessivamente. Então eu coloquei elas aqui de forma separada para esclarecer melhor o que eu já tinha dito em sala para vocês, ok? Então, o conceito de oração subordinada substantiva são aquelas que possuem a mesma função que um substantivo na estrutura de uma oração e serão classificadas conforme a função sintática que exercem dentro da oração. Então, nós temos as substantivas funcionando como substantivo, as adjetivas funcionando como adjetivos e as adverbiais funcionando como advérbios. A primeira oração que nós classificaremos e que nós estudaremos é a subordinada substantiva subjetiva. Ela vai funcionar como sujeito do verbo da oração principal. Calma que não é complicado de entender. Primeiro vamos voltar lá para sujeito predicado. Quando a gente estuda sujeito predicado, uma forma que os professores encontram de te dizer, de te orientar como encontrar o sujeito, é primeiro localizar o verbo e depois fazer uma perguntinha para este verbo. Assim você encontra o seu sujeito. Exemplo, ele chegou de viagem. Eu tenho como verbo chegou, certo? E aí eu posso fazer uma pergunta simples para esse verbo. Quem chegou de viagem? A resposta é ele. Então, a minha resposta a esta pergunta automaticamente é o meu sujeito. Aqui, a análise fica um pouco mais detalhada, porque nós não temos somente uma oração. Nós temos 2 orações, uma oração principal e uma oração subordinada. Então, vamos analisar aqui o exemplo. Quem nasce no Recife é recifense. Eu tenho a minha oração principal é recifense. E na minha oração subordinada, quem nasce no Recife. Ok. Eu vou analisar a minha oração principal para poder encontrar tanto a oração que está funcionando como sujeito, como para poder classificá-la. Então, aqui na oração principal, é recifense. Faço a perguntinha para o verbo, quem é recifense?
A resposta, quem nasce no Recife. Então, aqui, para você não se confundir, você não vai analisar os dois verbos. Você não vai analisar as duas orações. Primeiro, você vai encontrar a oração principal e vai analisar o verbo da oração principal. É este verbo que vai te dizer aonde está a oração subordinada, que vai funcionar como se fosse um sujeito, tá? Tanto na subjetiva, na objetiva direta, como na objetiva indireta, vocês analisarão os verbos que estão na oração principal, tá? Lembre, nós sempre teremos nessas análises períodos e períodos compostos, mais de uma oração. Então, para não confundir a sua análise, primeiro procure a oração principal. No caso aqui é recifense. Faça a pergunta para o verbo desta oração. Quem é recifense? A resposta que você tiver será a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? A nossa próxima classificação são as subordinadas substantivas objetivas diretas. O nome já nos dá uma certa ideia do que ela se trata. Esse tipo de oração vai funcionar como objeto direto. De quem? Do verbo da oração principal. Sempre voltando a análise para o verbo da oração principal. Exemplo: ele preferiu não aprender piano. Eu já tenho aqui separadas as duas orações. Oração principal, ele preferiu. Oração subordinada, não aprender piano. Mas como que eu sei que elas são as orações principais e subordinadas? Voltando para o conceito anterior, oração principal é aquela que tem uma estrutura completa, onde eu consigo visualizar sujeito e predicado. Aqui no caso, ele preferiu. Sujeito, ele. E o preferiu, que é o verbo, faz parte do predicado. Ok. Nessa oração principal eu tenho um verbo, que é o verbo preferiu. Esse verbo, se a gente voltar lá no conteúdo de transitividade verbal, eu vou perceber que esse verbo sozinho não tem sentido completo. Ele precisa de um termo para completar o seu sentido. Vai ser o caso da oração subordinada. Ela vai vir para completar o sentido do verbo preferiu. E aí é só fazer aquela perguntinha básica para o verbo. Ele preferiu o quê? Resposta: não aprender piano. Então, aqui eu tenho um objeto. Está completando o sentido do verbo preferiu. Qual a diferença entre um objeto direto e um objeto indireto? O acréscimo ou não, a existência ou não da preposição. No objeto direto, nós não temos preposição. E no objeto indireto, nós teremos. Então, aqui eu tenho 3 palavrinhas na oração subordinada. Eu tenho não, que nós já estudamos, é um advérbio. Aprender, que é um verbo. E piano, que é um substantivo. Tenho preposição? Não. Então, eu classifico esse termo como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Completou o sentido do verbo preferiu e não utilizou preposição. A nossa última classificação de hoje são as subordinadas substantivas objetivas e indireta. O que ela vai fazer? Ela vai funcionar como objeto indireto, sempre, novamente, batendo na tecla do verbo da oração principal. Exemplo: ele não gosta de comprar roupas caras. Vamos separar as duas orações. Oração principal, ele não gosta. E a subordinada, de comprar roupas caras. Percebam que aqui na oração principal nós temos o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Então, sabemos que esse verbo, pela transitividade, ele não tem sentido completo estando sozinho, ele precisa de um complemento. Então, vamos lá fazer a pergunta para este verbo. Ele não gosta de quê? Na própria pergunta, eu já tenho o acréscimo da preposição. Ele não gosta de quê? Preposição de. Resposta: ele não gosta de comprar roupas caras.
Então, a oração de comprar roupas caras está funcionando como objeto indireto. Por que indireto? Porque eu tenho o de, e o de é preposição. Essa é a única diferença entre as subordinadas objetivas indiretas e diretas. O auxílio, o acréscimo ou a presença da preposição, ok? E aqui é o prêmio para quem assiste a aula completa, brincadeira, mas é a atividade que vocês encontram na página 60 e 61. Vocês responderão as questões dessa atividade. Depois eu voltarei para corrigi-la juntamente com vocês, ok?